Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo certinho com vocês. Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, tá? Deixe o sininho de notificação ali em todas para você receber todas as notificações. Porque mesmo assim, assinando o sininho, o YouTube não tá entregando, tá? Então, coloca o sininho ali em todas e deixe o comentário, tá bom? Esse resumo de feira, tá? Eu vou deixar um takezinho passando pra vocês daqui a pouquinho, de como tava a feira lá, né? Era num lugar fechado. Na verdade, até já era pra ter gravado esse vídeo ontem, mas eu tava com uma peça na cabeça ali e eu queria reproduzir ela, né? Pra ver se ia dar certo ou não. E eu consegui, gente. Eu só preciso decidir agora se eu gostei da peça, se ela ficou legal mesmo ou não. Não é tapete, tá? Não é nada do tipo assim, é um acessório, digamos, né? Então, vocês vão ver logo, logo aí, tá? Durante a semana eu vou mostrar pra vocês. E, gente, eu levei algumas coisinhas, tá? Pra fazer lá na feira, levei alguns barbantes, né? Na verdade, eu peguei uma caixa organizadora, ela não tá nem aqui. É dessas que tem a tampa transparente, se eu não me engano, ou ela é de 7 ou de 10 litros. E daí, só que eu levei assim a tampa, né? Peguei alguns barbantes ali que eu queria trabalhar. Essa peça aqui é uma que eu levei, né, pra tá adiantando lá. Levei uma base para parte de tapete iniciada, tá? Que tava ali com as 4 carreirinhas já do cru pronto. E... mas o que que eu levei? E uma bolsa que faltava só fazer alça e usar remates, tá? Aí levei cola, levei tesoura, levei tudo, né? A gente sempre leva um pouquinho de coisa a mais, porque o que a gente conseguir produzir lá é lucro, né, gente? Foi uma feira bem parada, né? Na verdade, era para eu ter gravado o vídeo pra vocês antes de começar a música, né? Mas aí eu acabei esquecendo. Falei, deixa, depois eu gravo. E quando eu fui perceber, eles tinham colocado música. Então eu vou tentar narrar pra vocês, né? Um pouquinho do pedacinho ali que eu gravei. Tentei mostrar assim mais ou menos, né? Como que tava. Lá, não consegui passar de banca em banca pra mostrar pra vocês, porque é um salão fechado, tá? O nome do lugar, né, é Sociedade Recreativa aqui. Então, tem bailes, né, é um salão mesmo, tem bingo, quando tem essas coisas assim, né, apresentações, evento cultural, coisa assim, né, é alugado esse salão ali para alguns eventos desse, tá? Então, ao redor, né, digamos que tem a pista de dança ali, mais ou menos, né, que tem aquele quadradão ali, aquele retângulo grande ali no meio. Ao redor, quando a gente chegou lá, já tava, a gente já tinha confirmado, né, os nomes já há umas 2 semanas atrás. E quando a gente chegou lá, as mesas, lá tem mesa, cadeira, tudo, né? Só que a moça falou assim, olha, eu não sei como que vai estar a distribuição, né? Quem tiver mesa pode levar para garantir. Daí chegando lá a gente vê se vai precisar ou não, né? Então foi da mesa que ela falou que era bom levar e extensão, né? Porque tem energia lá, mas a gente não sabia como que eram as tomadas, né? Então cada um levou a sua, caso precisasse, teria lá, né, pra usar. E quando a gente chegou lá, né, eu tenho umas comprinhas da Shopee que chegaram, eu nem mostrei pra vocês. Eu vou tentar fazer um resumão, assim, do investimento, né, que eu fiz pra feira até o momento. Então, eu quero fazer um vídeo, agora que eu vi que tá, eu deixo sempre esse aqui na mesa pra tá passando, porque às vezes eu deixo essa janela aqui aberta e vem bastante poeira. Agora que eu vi que tava aparecendo. Quero fazer, né, de todo o investimento que eu fiz pra participar das feiras, né. Então, assim, tive um investimentozinho ali inicial bem alto até, né? Porém, tudo parcelado no cartão, gente. Então, precisamos de produção, precisamos de vendas para poder pagar a fatura do cartão. Porque eu trabalho fora, né? Como muitos de vocês sabem, sou funcionária pública aqui na minha cidade. Então, eu faço crochê no meu tempo livre, que não é muito. Então, ontem foi um exemplo que eu cheguei em casa. Depois que eu cheguei, eu fiquei toda nessa peça nova ali que eu tava tentando fazer, mas aí fiquei muito no celular também, né? Daí acaba distraindo mais, então não rendeu muito.
Mas digamos que eu deixei a peça quase pronta. Já tô fazendo errado, peraí, gente. Então, mostrei, fiz o videozinho pra vocês, né, de como que tava lá. As mesas, essas quadradinhas, tá normal, deve ser um 80 por 80, mais ou menos. E tava de 2 em 2, né? Então, eu levei a minha mesa, não, na verdade, eu nem tirei do carro. A gente levou primeiro um pouco das caixas, né? Meu marido tava lá pra me ajudar. Como era no segundo piso, então tinha a escada pra subir e tinha a rampa de acesso. Eu falei pra ele, vamos parar perto da escada, porque a rampa de acesso é pior porque é 2 lances que tem que subir, né? Como é rampa, então vai assim e depois mais uma. E o carro vai ficar um pouquinho mais longe, que não dá pra deixar bem na entrada da rampa. Então vamos pela escada, que é melhor. A gente conseguiu deixar o carro quase assim na frente da porta. Então, as caixas organizadoras também me ajudam bastante. Eu levei duas, ele levou duas. A gente levou, deixou lá na mesa, né? Escolhemos, ele que escolheu a mesa até, que a gente ia colocar, que tinha essa possibilidade de escolha, né? Então, como tinha uma porta bem grandona de vidro e as janelas, a gente ficou bem do lado da porta. Daí na segunda viagem, né, a gente levou o restante das coisas e foi bem rapidinho pra levar, porque como eu já deixo tudo organizado já, né, tudo separado, eu tento deixar o mais prático possível pra poder facilitar, né. A Manu não tava com a gente, né, nesse dia de manhã da montagem, porque ela tinha dormido na minha sogra. A gente teve lá no sábado à noite, à tarde, né, e por isso que daí também as caixas já das peças, todas as peças, né, que eu tenho na pronta entrega, estavam já no carro. Então, no domingo de manhã, eu não sei se eu falei pra vocês, né, a feira foi no domingo, gente. Então, no domingo de manhã, eu só coloquei o restante das coisinhas mais miúdas ali, né. Embalagem, a arara, que eu desmontei de noite, a extensão, então algumas coisinhas assim, né. O barbante, né, com as peças que eu ia produzir. Então, algumas coisinhas assim, eu coloquei só no domingo de manhã, o restante já tava tudo dentro do carro. E, gente, então, eu vou deixar passando pra vocês o take agora, tá? Da feira lá, né? Da banca lá, da mesinha lá, como que tava a exposição. E depois eu volto pra contar pra vocês o resultado, tá? Da feira, se tivemos venda ou não, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês, né? Tive que fazer narrado por causa do som que tinha música. Então, os panos de prato, os tapetes, né? Coloquei assim em pilhas, né? Pra facilitar, pra poder mostrar os valores, né? Então, são 3 pilhas de tapete de 25, 30 e 35. Os chaveirinhos de olho grego, porta-copos, porta-papel higiênico, puxa-saco, suplá, tudo na mesa. E algumas peças, né? Eu coloquei na arara. Ali são os kits de porta-caneta, de caneta, perdão, e porta-copos. Na arara tem as bolsas, tapetes, né? Deixei bem variado, assim, bem colorido, pra ver se chama atenção, tá, pessoal? Então, tem tapete de 25, a passadeira, né? Eu coloquei em cabide separado, né? Passadeira dos tapetes. Aqui eu já tinha feito uma venda, né? Que foi pelo Instagram. E tá faltando, no caso, uma passadeira. 2 passadeiras, né? Então, eu vou explicar certinho pra vocês ao longo do vídeo. Aqui do outro lado, né, eu coloquei os panos de prato, perdão. E alguns tapetinhos, né? Pra ver se chama a atenção deles, tá, pessoal? O jogo de banheiro também ficou aqui na arara. Esses tapetes de 25 não estão saindo, né? Mas vai ter a hora certa deles. E os jogos de banheiro. Agora um giro da feira, né? Pra mostrar pra vocês como que estavam as mesas, né? A exposição. Tinha bastante feirante participando. Ali no centro, as meninas na oficina de macramê. E eu estava aqui bem do lado da porta, tá, gente? Então, agora que vocês já viram um takezinho, né? Da feira, tive que narrar por causa do som. Vou ter ainda, né, gente? Porque eu não editei ainda. E, gente, como que foi lá, tá? O evento em si. Tava
bem parado, tá? Não foi muito divulgado o evento. Era um evento cultural, né? Então teve oficinas, né? Teve oficina de tambor, teve oficina de máscara para as crianças, oficina de dança, teve alguns cantores locais, né? Aqui da região, mais pro finalzinho da tarde. Então, tava assim legal. O evento tinha bastante expositores. Eu não cheguei a contar quantos tinha, mas do meu lado tinha mais dois, três, quatro. Olha, acho que eu devia ter mais de 15, mais ou menos, tá? Expositores. Porque tinha do meu lado mais dois. Ai, peraí, gente, caiu a agulha. Do meu lado tinha mais dois, tinha um com plantas. Do outro lado tava inteiro com expositores. E na outra lateral minha tinha uns 5, 6, se eu não me engano. Então tinha bastante gente, tá? O evento tava bem parado. Eu cheguei lá, era 8 horas, o salão tava fechado ainda. Então a gente teve que esperar chegar alguém para abrir o salão para poder começar a organizar as coisas. Mas como eu já deixei da última feira, né? Eu já deixei as peças tudo meio organizadas. Então tava bem prático, tá? Tudo que era cabide tava numa caixa. Os tapetes de determinado valor tava numa, tipo assim, num bolinho assim, tudo montadinho. Então é só tirar dali e colocar na mesa. Então é bem prático, tá? Bastante gente passou na minha banca, né? Assim, o pessoal que tinha lá, a maioria parou pra olhar. Entreguei alguns cartões, tá? Tem pessoas interessadas em fazer encomenda. Outras pessoas falaram que só começo do mês, né, quando receber. Então, como eu sou daqui, né, então bastante pessoas estão me conhecendo. E isso é bem legal, né? Estou ficando conhecida já. Por isso que o importante, o bom, né? Quem puder fazer feira ou participar na rua, expondo suas peças, começa a fazer pronta entrega. Vai devagarinho. Se você é só da encomenda, começa a fazer uma pronta entrega entre uma produção e outra, vai adiantando as peças, né? Adiantando as bases. Vai fazendo por produção, né? Aos pouquinhos ali como você consegue. E tenta fazer essa experiência, né, gente? Eu fiquei muito tempo me enrolando para ir pra feira. Eu falei, não, agora eu vou. Eu quero participar da feira, eu vou dar um jeito. Então, eu fico muito tempo me enrolando, né? Às vezes para tomar uma decisão, mas quando eu resolvo que eu vou fazer, gente, eu vou. E tivemos as nossas vendas ou não. Ah, antes de tudo, né? Deixa eu contar a primeira venda do final de semana. Ó, eu vou mostrar pra vocês o horário que agora, não sei se vocês vão conseguir ver. 6h14 da manhã, tá? Esse vídeo já era pra ter saído pra vocês, mas eu não gravei ontem à noite, então vamos gravar de manhã cedo, né? Por isso que a minha voz tá essa maravilha. Mas, gente, a primeira venda, na verdade, não foi nem na feira. Como eu falei pra vocês, né? Eu fui na minha sogra ontem e daí eu fazia acho que 3 final de semana que eu não ia, porque teve final de semana da feira passada eu não fui, porque daí no outro dia era Dia das Mães. No outro final de semana teve alguma coisa que eu não fui também, gente. Então deu uns 2, 3 finais de semana que eu não fui pra lá. Meu marido foi e eu não. Ah, não, eu acho que eu fui na outra semana, mas eu não levei as peças. Mas daí ela sempre fala, quando tu tiver alguma novidade, tu traz que eu quero ver. Então, uma vez no mês, pelo menos, eu levo as peças pra ela dar uma olhada. E, gente, eu acho que já tava dando um mês já que eu tinha levado. Aí, ela ama tapete redondo, né? Ela ama aqueles tapetões, né? Que eu faço ali de quase 1 metro e pouco. Ali ela já comprou alguns. E às vezes ela acaba fazendo, como ela mora na cidade vizinha aqui, né? E é mais interior, assim. Então, eles acabam fazendo muita troca, né? Ah, eu quero isso, daí vamos trocar com aquilo e tal. E acaba trocando entre os vizinhos, entre família ali, as peças, as coisas, né? Então, ela tava já sem nenhum. Mês passado ela comprou 2 redondos. E agora ela ficou com mais 2. Então, ela ficou com 2
tapetes redondo. Eu não marquei, gente, na hora, mas eu fiz a conta lá. Deixa eu ver se eu vou me lembrar certinho pra passar pra vocês. Ela ficou com aquele tapete redondo, verde, tom de verde com amarelo que eu fiz, o último. Ela ficou com um redondo todo colorido que tinha o bico neon. Um centrinho de mesa, deixa eu fazer a conta aqui pra ver se eu me lembro o que que eram os valores que ela ficou. Peraí, gente, 110 com 80 mais 40, 230. E ela ficou com mais alguma coisa que eu não me lembro o que que é, que daí fechava R$ 265, tá? Ah, lembrei. É um centrinho de mesa, uma toalhinha que eu fiz redonda, toda colorida, bem pequenininha, assim, ó. Devia dar uns 40 centímetros mais ou menos, tá? Mas todo coloridinho também. Então, ela ficou com esse ali. Aí, eu deixei, arredondei pra 250 pra ela, tá? E daí, ela gosta também, volta e meia, ela pega alguns chaveirinhos, né? Pra colocar nas chaves da casa. E daí, eu dei 3 chaveirinhos pra ela, tá? Então, ali já começou a minha primeira venda, né, de R$ 250 no Pix, tá? Ela já fez na hora ali. E na feira, gente, qual que foi? Tivemos venda na feira? Será? O que que vocês acham? Sim, tivemos vendas, tá, pessoal? A primeira venda foi ali umas 10 horas, se eu não me engano, por aí, tá? Eu fiz alguns videozinhos, né? Se vocês puderem estar me acompanhando lá no Instagram, eu sempre, quando tiver feira, eu vou estar postando alguns videozinhos, né, da barraca, como que está, das peças. Ai, gente, mas eu vou estar de espirrar bem no meio do vídeo. Das peças, tudo coisas assim, né? E foi pelo Instagram que eu tive essa venda, tá, pessoal? Então, ela já tinha me mandado mensagem semana passada, tá? Na feira de semana passada, ela já mandou sobre as passadeiras, né? Na verdade, acho que quase um mês atrás ela me mandou. Eu falei, manda. Eu tô fazendo pronta entrega, me manda o modelo e a cor que tu gosta, mais ou menos, que eu faço na pronta entrega sem compromisso. Ela não respondeu. Aí, semana passada, ela mandou mensagem sobre as passadeiras. Aí eu mandei, ela não respondeu mais. Aí ontem ela mandou. As passadeiras, qual que tu tem? Daí eu mandei a foto daquela retangular com quadrado colorido. Se eu conseguir foto, eu vou deixar aqui, tá, pessoal? Mas se não tem no take da... Ah, eu mandei a foto pra ela no Instagram. Aí eu vou baixar a foto e vou colocar aqui pra vocês. Então, a passadeira de quadradinhos coloridos, eu mandei a foto. Eu mandei a laranja e a passadeira marrom. Eu fiz um picô onde não tinha, tô sem tesoura aqui agora. Ô, benção. Vou tentar esconder aqui no meio do ponto. Aí, a passadeira marrom, que é do jogo que saiu o vlog pra vocês ontem, tá? Mas amanhã vai sair o resumo da produção certinho pra vocês. Ih, gente, eu falei o valor errado, tá? Porque eu me confundi no tamanho da passadeira. Eu fiz a passadeira menor e eu achei que tava igual a outra. Mas, gente, eu vou ter que buscar a tesoura pra cortar isso aqui. Depois eu faço. Eu fiz um picô onde não tinha, eu vou ter que cortar pra desmanchar. Tá, como eu tava falando. Então, eu mandei foto pra ela da passadeira retangular de quadrado colorido, da oval laranja e da oval marrom. E dela falou, eu quero essa. Mas aí eu quero a retangular. Faz por R$ 70. Não, faz por 70. Eu falei, não, pode ser, sem problema, no Pix, né? Ela pagou já tudo certinho. E dela assim, eu quero essa marrom, tu faz por pagamento? Como é uma pessoa que eu já conheço, tá, gente? Algumas pessoas eu faço isso, tá? Não é todas. Algumas pessoas sim eu faço. E daí, tá, eu falei, não, tá tudo bem. Ela falou, eu tô trabalhando hoje. Eu falei, não, sem problemas, eu levo aí pra ti, né? Daqui a pouco meu marido vai sair e ele passa e deixa pra ti, sem problema nenhum. Dela, então tá bom. E daí ela mandou mensagem, eu acho que ele já tinha saído. Não, antes dele sair. Daí ela mandou mensagem de um outro tapete, né? Daí ela assim, esse aqui combina com a passadeira? Eu falei, não, eu tenho o jogo da passadeira, né? Eu tenho os dois tapetes também.
tá R$ 70 os 2 tapetes. Só que como ela tava trabalhando, ela não conseguiu me responder. Aí eu falei pro meu marido, vai lá e leva pra ela. Se por acaso ela responder, eu reservo pra ela sem problema nenhum. Aí ele foi e fez a entrega pra ela depois de um tempo, né? Mais de 1 hora depois, ela respondeu que sim, queria os 2 tapetes, tá? Então, ali foi a passadeira, que foi paga no Pix. E o jogo de passadeira, né? Daí saiu no valor de R$ 130, tá? Eu fiz a R$ 60 a passadeira e 70 o par de tapete. Poderia ter cobrado um pouquinho mais nas passadeiras, né? Avulso, assim. Eu vi que a retangular não ficou um tamanho tão grande assim, mas poderia ter cobrado um pouquinho mais. Então, 130, então, vai ficar para o final do mês para receber, tá? Aí, depois de um tempo, né, ficou assim um tempinho sem passar ninguém. Então, essa foi a primeira venda que eu fiz na feira, mas foi pelo Instagram. Aí, passou uma moça olhando as peças, ela com a irmã, olhando. Nisso, teve bastante pessoas que olharam, né? Entreguei meu cartãozinho, tudo. E daí, todos que chegavam, né, eu explicava sobre as peças, falava sobre valores, tem jogo de tapete, tem jogo de banheiro, tem jogo de passadeira, tem trilhos de mesa. E nisso, na hora que eu mostrei na arara ali o trilho de mesa, ela falou, o que que é esse? Eu falei, é um trilho de mesa. Tirei do cabide, coloquei em cima da mesa. Ela falou, ai, é bem cara de praia, né? Qual que era o trilho, gente? Aquele trilho de mesa girassol, que ele é base no cru, e tem os 2 girassóis na ponta, né? Aí ela falou assim, eu quero esse, é bem cara de praia. A irmã dela também gostou, né? Também achou bem bonito. Achei que tinha mensagem pra mim. E daí ela falou, eu vou levar. Falei, não, tudo bem, perfeito. Eu deixo dela, ela falou assim, você segura aí pra mim até eu terminar de ver as coisas, que eu acho que a minha mesa, acho que foi uma das primeiras que ela passou. Que daí ela veio fazendo círculo, ela passou em todas as outras. Aí no final ela voltou na minha e na moça que tava do meu lado, que era das semi-joias, tá? Então, daí eu falei pra ela, quer fazer no débito, no crédito, no Pix? Se eu não me engano, não, todos eles foi no Pix, tá, gente? Ela tentou passar num cartão, não deu. Daí ela passou no Pix. Então, todas as vendas ontem eu recebi valor cheio, tá? Valor redondinho, sem desconto. Então, ela pagou, deixei embaladinho, já separadinho do meu lado, né? Pra hora que ela voltasse, pra ela pegar comigo. Aí, depois, teve uma moça que ela passou e olhou todas as peças, né? E daí eu mostrei aqueles porta-moedas que eu fiz, que pode ser porta-moeda, porta-sabonete, porta-lembrancinha, né? Até porta-bombom, tudo. Eu mostrei, acho que no vídeo de preparativos da feira, eu mostrei pra vocês eles. Eu não sei se eu vou ter foto individual, porque as coisas, gente, tá tudo no carro ainda, eu não tirei. E daí ela falou, eu acho que eu vou querer dar um desse, eu vou querer um desse, eu acho, porque eu tenho uma amiga minha de aniversário. Daí ela falou assim, mas eu vou ver as outras coisas, né? Vou ver e depois no final eu volto. E daí, depois já bem de tarde, assim, ela voltou. Ela falou, eu queria passar aqui antes, mas não dava, mas agora eu consegui vir. E daí ela pegou o porta-sabonete verde, tá? Com o sabonete junto, então porta-moedas, né? Como vocês quiserem chamar, com o sabonete. Eu fiz a R$ 20, tá? Se fosse no só ele sem o sabonete era 15, que é o sabonete da Natura, que eu coloco junto. Falando nisso, até vou precisar comprar mais sabonete, porque esses eu uso em casa e uso em algumas lembrancinhas também, né? Então, eu sempre gosto de ter alguns de sobra. Então, também foi no Pix, tá, gente? E depois, teve uma moça que ela tava, eu acho que o dia inteiro lá nesse festival, né? Ela tava com as 2 crianças. E brincou, e participou das oficinas, né, com as crianças. Eles brincaram a tarde toda, tinha cama elástica lá também para os pequenos. E daí ela chegou, já era umas 5 horas da tarde, mais ou menos. E dela falou assim, eu tava tempo querendo vir aqui, mas eu não conseguia. Mas agora as crianças já estão com sono, já tô querendo ir embora, então já vou pegar e já vou levar. Eu quero peças de banheiro, né? Ela olhou. Aí ela ficou em dúvida, porque ela queria com 2 peças. Aí eu mostrei as opções, né? Tem aquele jogo branco com pink. Eu falei, não, eu posso desmanchar o par se você quiser 2 peças, só sem problema. Aí ela olhou os tapetinhos, aí eu mostrei que tem a pilha dos tapetes de 25. Tem os de 30 e de 35.
E daí tem alguns que estavam na arara. Eu mostrei todos os tapetes pra ela, né? E ela assim, tem algum com verde? Gente, por sorte eu tinha. Aquele que eu mostrei pra vocês, que é o modelo mais... Não, mais vendido do momento, que é o da Janine. Que deu aquela diferença no tapete, né? Na última carreirinha de um dos tapetes mudou a cor do barbante, porque acabou o meu, né? Então, aí eu expliquei pra ela dessa diferença, mas ela falou que queria com dois, na verdade ela queria o par. Aí eu falei, olha, pode levar esse aqui e tem a possibilidade, se você quiser, eu tiro a redinha, né, que deram o kit do lavabo. Se você quiser, eu tiro a redinha da capa da tampa do vaso, sem problema, vai ficar 2 tapetes. Ela, será? Ai, mas é legal mesmo, né? Ela falou assim, não, eu vou levar esse. Se por acaso eu ver que não dá certo com a tampa do vaso, aí eu mesma corto e deixo como tapete. Daí eu falei, ok. Aí eu expliquei pra ela, né, como que tem que cortar pra cuidar pra não desmanchar a peça. Aí ela ficou com esse, então, R$ 80. E daí ela foi nos tapetes de 25, gente. Até o momento eu não tinha vendido nenhum deles, tá? E ela escolheu 2, que tinham as mesclas de rosa com o azul. Então, ela gostou que tava bem coloridos os tapetes, né? E ela gostou bastante. Então, foi R$ 80 do par de tapete e 50 dos 2 tapetinhos de 25, tá? E, gente, daí ela pediu um desconto, fiz a 120, tá? Era no Pix também. Então, foram essas as minhas vendas, tá, gente? Até eu esqueci, deixa eu abrir aqui pra poder somar e passar todo o total pra vocês, tá? O total que eu recebi no dinheiro... Peraí, gente, 120 mais 20 mais 120. Então, em dinheiro, tá? No Pix ali eu recebi R$ 330. E o total de vendas foi 460. Com mais o 250 que eu vendi no sábado, R$ 710, né? Num final de semana ali, foi ótimas as vendas, né? Muitos meses eu não vendia nada. Então, para um final de semana, né, para 2 dias, eu vendi isso, né? E no outro final de semana eu vendi 235. Então, deu quase R$ 1.000, gente. Então, eu tô anotando tudo certinho, tá? As vendas como que estão sendo aqui. Eu acredito que esse final de semana vai ter feira de novo. Eles confirmam bem em cima da hora, tá, gente? Então, eu ainda não estou sabendo de nada. Mas se tiver, sim, vocês vão ter vídeo de feira na semana que vem também. E é isso, né? O meu resumo de feira ficou um resumão bem grande, mas eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, um beijão, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!